Seja muito bem-vindo ao Livorosofia. Meu nome é Ramon e eu quero começar esse vídeo chamando você para uma pequena reflexão rápida. Você sabe o que é pior do que cometer um erro? É ver alguém cometendo um erro, saber exatamente onde vai dar, ver o desastre chegando de longe e não poder fazer nada para impedir. Você grita, você avisa, você implora para a pessoa voltar, mas ela não te escuta ou não quer escutar. E você é forçado a assistir tudo acontecer. O impacto, a queda, o momento em que tudo se quebra. Essa sensação de impotência, de saber o final antes mesmo dele começar, os gregos tinham um nome para isso: tragédia. E há 2500 anos, um cara chamado Ésquilo construiu uma forma inteira de arte em cima desse sentimento. Ele colocava plateias em teatros e fazia elas assistirem as pessoas se destruindo, fazia elas verem os avisos ignorados, as escolhas feitas, as consequências chegando, e elas não podiam fazer nada, só sentar ali e sentir. Então, fica aí nesse vídeo que hoje nós vamos falar das tragédias de Ésquilo. Antes de falar das tragédias de Ésquilo, a gente precisa entender quem foi Ésquilo. Não tem pra onde correr, é bom contextualizar, sabe? Fica melhor de se entender. Ele não era um filósofo ou um intelectual, ele era um soldado, um guerreiro. Ele lutou em Maratona, 10 anos depois lutou em Salamina, a batalha naval que salvou Atenas da destruição completa. Então, assim, quando ele escreveu sobre guerra, sobre poder, sobre o custo de vida, ele não estava apenas teorizando, ele estava rememorando, se lembrando com muita propriedade, sabe? Ésquilo escreveu cerca de 90 peças, mas só 7 sobreviveram. E dessas 7, hoje vamos falar de 4. E uma coisa, ele ganhou o maior prêmio lá de competição de teatro de Atenas 13 vezes. Era o cara que todo mundo respeitava, que todo mundo mesmo. E antes dele, o teatro grego era bem básico, sabe? Era um ator, um coro, só isso. E Ésquilo adicionou o segundo ator, de repente você tinha um diálogo, você tinha um conflito, um drama de verdade. E mais do que isso, ele transformou o teatro em algo mais profundo. Não era só entretenimento, sabe? Era um lugar onde as pessoas confrontavam as perguntas mais difíceis sobre justiça, sobre poder, sobre até onde os deuses podem ir. E até onde os humanos podem ir também. E sobre o que acontece quando você sabe que algo terrível vai acontecer e você não pode impedir. Isso é tragédia, não é só coisas ruins acontecendo. É saber que elas vão acontecer e ser impotente para mudar. Então, vamos falar aí dessas 4 peças que são os persas, Sete contra Tebas, As Suplicantes e Prometeu Acorrentado. Histórias sobre pessoas que viram o precipício e pularam mesmo assim. Então vamos começar. E a primeira eu vou falar sobre os persas. Essa é a única tragédia grega que sobreviveu que não é sobre mitologia. É sobre história recente, né? Ela foi apresentada apenas 8 anos depois da Batalha de Salamina, a batalha que os gregos derrotaram a frota persa e salvaram Atenas da destruição. E o curioso aqui é que Ésquilo, ele não escreveu sobre a vitória grega. Ele escreveu sobre a derrota persa, do ponto de vista deles, sabe? A peça se passa em Susa, capital da Pérsia. O coro é formado pelos anciãos persas, esperando notícias da guerra. E a rainha mãe, a Tossa, mãe de Xerxes, o rei da Pérsia, ela tá angustiada porque teve pesadelos ruins. E aí chega um mensageiro e ele traz as notícias lá da guerra, né? E dizendo que a frota foi aniquilada em Salamina,
milhares de persas foram mortos, o exército bateu em retirada, e ele descreveu a batalha em detalhes. Os gregos, aliás, os gregos fingindo recuar e os persas caindo na armadilha. E os navios chocando, o mar ficando vermelho sangue, e aí a rainha invoca o fantasma do rei anterior, o pai de Xerxes, Dario. E o fantasma, ele é lá invocado, ela aparece, né, e diz algo do tipo, te passando a cara, né, eu avisei, eu disse pro meu filho não ser arrogante, não desafiar os deuses, mas ele quis invadir a Grécia. E aí, né, agora tá aí o resultado. E quando Xerxes finalmente aparece, ele não é mais aquele conquistador glorioso do filme, hein? Ele é um homem quebrado, vestindo trapos, chorando pelos soldados mortos, e olha que intrigante. Ésquilo poderia ter escrito uma peça comemorativa, cheia de patriotismo grego, sabe? Tipo, somos os melhores, a gente é o fodão, os bichão. Mas não, ele escreveu uma peça sobre compaixão, sobre entender o sofrimento inimigo. Ele mostra como os seres humanos, os persas como seres humanos, sabe? Como pais, filhos, maridos, que morreram longe de casa por causa de uma ambição de um rei. E em os persas a mensagem é clara, né? O orgulho excessivo, o que os gregos chamavam de híbris, sempre é punido. Xerxes achava que era invencível, os deuses mostraram que ele não era. E assim, tem algo mais. É Esquilo tá avisando os próprios atenienses. Ele, olha, vocês acabaram de vencer a maior guerra da história, então cuidado para não ficarem arrogantes, cuidado para não virarem o que vocês acabaram de derrotar. É uma peça que fala sobre os limites do poder humano, sobre como até o maior império do mundo pode cair se os líderes não tiverem humildade. E agora indo para Sete contra Tebas, que faz parte da trilogia sobre a maldição da família de Édipo. E tem vídeo aqui no canal, viu? É o vídeo de número 8, se eu não me engano, episódio número 8, que eu falo um pouquinho da história de Édipo, segundo aí, né, a dramaturgia grega. Mas voltando. Como eu estava dizendo, uma trilogia, a gente só tem uma, as outras duas se perderam. Então essa que a gente tem é uma história que se passa em Tebas, a cidade está sitiada, e 7 guerreiros, eles atacam pelos 7 portões da cidade. E quem lidera o ataque? Polinices, um dos filhos de Édipo. E do outro lado, quem está defendendo a cidade é Teucles, o outro filho de Édipo. Os dois são irmãos, lógico. E por que eles estão lutando? Eles estão guerreando um contra o outro. Porque Édipo, antes de morrer ou de sair de Tebas, dependendo da versão, ele amaldiçoou os filhos. Ele disse que assim que ele fosse embora, os filhos iriam dividir a herança com o fio da espada. E iam se matar mutuamente. E é exatamente isso que acontece. A peça é tensa, Etéocles está dentro da cidade, posicionando os defensores em cada portão. E os mensageiros começam a chegar, né? E dizendo que quem tá atacando cada portão. E Etéocles vai designando quem vai defender. Até que chega a notícia do 7º portão. E quem tá atacando, Polinices, o irmão dele. E Etéocles decide, né? Então eu vou defender esse portão, o 7º portão. Aí o coro é formado por mulheres de Tebas, né? Que ficam implorando, faça isso não, senão a maldição do seu pai vai se cumprir, você vai morrer. Mas, assim, Etéocles está determinado, ele não escuta, ele diz que se os deuses querem minha morte, né? Que seja. Mas eu não vou deixar meu irmão destruir a minha cidade. E ele vai. E os dois irmãos se enfrentam lá no 7º portão e se matam mutuamente, como Édipo tinha profetizado. A peça termina com como se fosse o coro se lamentando, sabe? E mas ao final Tebas foi salva, a invasão foi repelida, mas a que custo, né? Os dois príncipes mortos e a família de Édipo extinta, e aqui está o ponto central da peça, que é a maldição. Etéocles sabia que ia morrer, mas ele foi mesmo assim. Por quê? Por dever, por orgulho, porque acreditava no destino e achou que não tinha como fugir. Isso é Ésquilo perguntando até que ponto somos livres. Se existe uma maldição, um destino traçado pelos deuses, a gente tem escolha? E a resposta
dele parece ser que sim e que não. Porque Etéocles podia ter deixado outro guerreiro defender o sétimo portão, mas ele escolheu ir. Então, ele é o responsável ou os deuses são? É uma peça sobre o fatalismo, que nem a história toda de Édipo, né? Sobre o peso do passado, sobre como os erros dos pais, no caso de Édipo, destroem os filhos. E agora indo para a próxima peça, que é As Suplicantes, que é provavelmente a tragédia mais antiga de Ésquilo das que sobreviveram. E essa daqui já é diferente, não tem muita ação violenta, é basicamente um debate sobre asilo político, sobre justiça, sobre até onde um governante deve ir para proteger quem pede ajuda. A história é sobre as Danaides, que são 50 mulheres, filhas do rei Dânao, do Egito. Elas fugiram do Egito porque os 50 filhos do irmão do pai delas, ou seja, os primos, queriam se casar com elas à força. E elas não queriam, e elas fugiram. E atravessaram o mar até chegarem em Argos, na Grécia, pedindo asilo. E o rei de Argos, Pelasgo, ele fica num dilema se ele vai aceitar as mulheres e entrar em guerra com o Egito, porque os primos vão vir buscar elas, ou se ele recusar, e recusando ele vai ofender a Zeus, que é considerado o protetor dos suplicantes. E ofender Zeus não é uma boa ideia, como a gente vê na mitologia. E o que ele faz? Ele leva a decisão para o povo, ele convoca uma assembleia democrática e deixa lá o povo decidir. E o povo vota. Eles dizem, olha, nós vamos aceitar as mulheres, ninguém deve ser forçado a se casar contra a vontade. E Argos recebe as Danaides. E quando os primos egípcios chegam com o exército exigindo as mulheres de volta, Argos diz, não, elas estão sob a nossa proteção. E assim começa a guerra. Aí agora a peça é interessante porque é uma das primeiras obras da literatura ocidental que fala sobre a questão do consentimento feminino. As Danais deixam claríssimo, né? Elas não querem esses homens, elas não deram permissão e forçar alguém a casar é uma violência. E Argos, mesmo sabendo que vai ter que lutar, mesmo sabendo que vai ter baixas, decide proteger quem pede ajuda é mais importante do que evitar o conflito. É uma peça assim que sobre valores, sobre o que vale a pena lutar, sobre até onde você vai para fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja perigoso. E tem um detalhe, essa peça fazia parte também de uma trilogia. As outras duas se perderam e nas peças seguintes a história ela meio que complica um pouco, porque as Danaides, depois de se casar, forçadas ou não, as versões variam. Tem versão que elas matam os maridos na noite de núpcias, e todas menos uma, né? Então fica a questão fica bem mais complexa. Elas eram vítimas buscando liberdade ou elas eram assassinas, né? Ou as duas coisas. Ésquilo ele não simplifica. Ele mostra que até as vítimas podem se tornar agressoras, que a violência gera violência e que não existe lados totalmente puros. Agora eu vou falar sobre a última peça, que é Prometeu Acorrentado. E essa aqui, meu amigo, ela é um pouquinho mais pesada. Tem gente que acha que Ésquilo não escreveu essa peça. Pode ter sido escrita talvez por um filho dele, também tem essas teorias, mas tradicionalmente é atribuída a ele, né? E mesmo que não seja dele, não deixa de ser uma obra-prima. A história todo mundo conhece um pouco. Prometeu era um titã que roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos. E Zeus ficou irado com ele, puniu ele, mas a peça não é sobre o roubo. A peça começa depois da punição. Quando a cortina se abre, Prometeu ele está sendo acorrentado numa rocha lá no fim do mundo, no Cáucaso, e Hefesto, o deus ferreiro, está cravando as correntes nele sobre ordens de Zeus. E Hefesto, ele faz aquilo meio a contragosto, sabe? Ele diz, Prometeu, você é meu amigo, isso tanto dói em você quanto dói em mim, não tenha dúvidas, mas Zeus ordenou, né? Você me entende. Aí Hefesto vai embora e Prometeu fica ali, sozinho, acorrentado.
E a peça inteira é Prometeu lá, acorrentado na rocha, recebendo visitas. Primeiro vem o coro, que são as Oceânides, que eram filhas do deus Oceano, que choram por ele e ficam perguntando. Prometeu era extremamente querido. E elas ficam perguntando: por que você fez isso, Prometeu? Por que desafiou Zeus? Aí Prometeu vai e explica: porque Zeus iria destruir a humanidade. Iria exterminar todo mundo e queria criar uma nova raça. E eu dei o fogo para os humanos, não só para se aquecer, eu dei conhecimento, dei tecnologia, dei medicina, dei navegação, dei esperança. Eu salvei a raça humana. E aí depois vem o Oceano, pai das Oceânides, aconselhando Prometeu. Ele, homem, peça desculpa a Zeus, se humilhe um pouquinho, talvez ele perdoe você. E Prometeu, ele estava irredutível, ele diz, nunca, eu não fiz nada errado, eu ajudei os humanos, e se Deus me pune por isso, ele é um tirano, ele não é um rei. E aí vem Io, que era também uma mulher na mitologia transformada em uma vaca por Zeus. É uma longa história envolvendo o ciúme de Hera. E ela está sendo perseguida por um moscardo que picava ela sem parar, fazendo ela vagar pelo mundo sem descanso. E Prometeu diz a ela: Io, você acha que eu estou sofrendo? Olhe para você. Zeus fez isso com você só porque Hera ficou com ciúme. Ele é cruel, mas um dia ele vai cair e eu sei como. E Prometeu, ele tinha um segredo. Ele sabia da existência de uma profecia que dizia que Zeus vai ter um filho que iria derrubá-lo. Isso aí seria Hércules, né, no caso. Assim como Zeus derrubou o pai dele, Cronos, na mitologia, né? E só Prometeu sabe como evitar isso. Aí tem uma hora que Zeus manda Hermes, né, o deus lá mensageiro, para oferecer um acordo com Prometeu. Ele conta o segredo que Zeus te solta. E Prometeu se recusa, dizendo que preferiria morrer, sofrer ali 1000 anos do que se curvar a um tirano. E aí Zeus manda o castigo final, né? Ele manda lá um raio lá, atinge lá a rocha, Prometeu, e aí Prometeu é jogado no Tártaro, que é o inferno grego, né? E lá, todo dia, uma águia ia devorar o fígado dele, e como ele era um titã, todo dia esse fígado iria se regenerar, né? Ou seja, uma eterna tortura. E a peça termina com Prometeu gritando, desafiando Zeus até o último segundo. E aqui Ésquilo ele criou o dilema moral, um dilema moral impossível, porque Prometeu desafiou a autoridade e assim, à primeira vista isso é errado, mas ele fez isso para salvar a humanidade e isso é certo. E Zeus tem o direito de punir quem o desobedece, né? Ele é o rei dos deuses, mas Zeus é um tirano, né? Um cruel que tortura quem o contraria. E quem está certo? Quem está errado nessa história? Não tem resposta fácil. É uma peça que se tornou um símbolo porque Prometeu virou a figura, o arquétipo do rebelde, né? Que desafia o poder em nome da humanidade. Todo revolucionário aí, todo ativista, todo cientista que desafia os dogmas, de certa forma tem aí um pouco de Prometeu em si. Meus amigos, falei das 4 e quero tirar algumas conclusões. O que é que dá para extrair dessas 4 peças? Eu acho que, primeiro, que Ésquilo é obcecado pelo tema justiça. Em todas as peças, a pergunta central é o que é o justo? Quem decide? Os deuses? Os humanos? E quando os dois discordam, né? E segundo, que Ésquilo está sempre mostrando as consequências do orgulho. Xerxes era arrogante, perdeu. Etéocles também era orgulhoso, em 7 contra Tebas, e morreu. Prometeu desafiou Zeus e sofreu também as consequências. Então a mensagem é clara. Humildade, meus amigos. Humildade. E, assim, terceiro, em Ésquilo, todo sofrimento meio que ele tem um significado. Ésquilo não mostra sofrimento gratuito. Prometeu sofre, mas por uma causa. As Danaides sofrem, mas lutam pela liberdade. O sofrimento é meio que o preço de fazer o que é certo num mundo injusto. E assim, por último, eu posso dizer que Ésquilo também escancara a mesquinhez divina, né? Não foi o primeiro a fazer isso, né? O último. E porque Zeus é cruel, Hera é vingativa, os deuses agem por capricho, por ciúme, por orgulho. Igualzinho os humanos, né? Igualzinho a gente.
E as tragédias de Ésquilo influenciaram tudo que veio depois. Todos os grandes dramaturgos beberam dessa fonte. Até hoje, quando vemos personagens trágicos, alguém que faz as escolhas erradas por razões certas, ou que é destruído pelo próprio caráter, estamos vendo Ésquilo aí, viu? E aquela coisa, né? Essas peças foram escritas há 2.500 anos atrás, mas as perguntas continuam as mesmas. Quando é certo desobedecer à autoridade? Até onde vai nossa responsabilidade com quem pede ajuda? Deixa eu ver, podemos escapar do destino ou estamos presos a ele? O que fazemos quando o poder é injusto, né? E Ésquilo, ele não responde essas perguntas, né? Ele induz a gente a confrontá-las. Meus amigos, então é isso. Esse Ésquilo, o pai da tragédia, o cara que pegou o teatro grego e transformou numa máquina de fazer perguntas impossíveis. E vale muito a pena ler, as peças são curtas, dá para você ler em 1 hora, 2 no máximo, né? Se você não tiver TDAH. E existem boas traduções em português. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu.